Que ele esteja sempre à frente do trabalho, com amor e com alegria. Amém. Que ele faça passar a palavra para a sua igreja. Abençoa, meu Deus, a palavra da noite, que é a palavra do Pai. Meu Pai, abençoando. Que tudo que ele venha falar seja para a glória e honra do Santo Nome. Amém. Não venha falar nada dele mesmo. Deus Santo Espírito. Amém. E abençoa também a nossa vida. Amém. A tua palavra de bom grado, para que a gente possa se encher de sair daqui diferente do lado. Amém. Amém. A tua palavra. Amém. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir? Como identificar? No meio de tantas vozes. Como saber, dentro de um sermão, a palavra que Deus tem para o meu coração? Como saber? Primeiro, a gente precisa estar sempre ligado com Deus e sempre nós já vimos decidido em nossos corações querer ouvir algo de Deus, sempre apresentando a Deus em oração e aguardando resposta daquilo que nós estamos pedindo. E Deus sempre Ele vai trazer uma palavra que dentro da sua oração, com resposta da sua oração, você vai entender que Deus está falando com você. Amém. Às vezes nós viemos para o culto muito despreparado, sem ter esses detalhes de querer ouvir a Deus, estar apertando a Deus ante algo em oração, pedindo a Deus para falar o nosso coração, para que Deus possa ministrar a sua palavra. E quando terminar o sermão, a gente entender que Deus falou conosco, respondeu às nossas inquietações. Hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de instrução para a igreja, a palavra de instrução. Salmo 95, louvado seja Deus, 10 ao 11. Vamos começar aqui em Salmo, esses dois versículos. Salmo 95, 10 e 11. Diz o seguinte: 40 anos. Diga comigo, quantos anos? 40. Tem muita gente em nosso meio com essa faixa de idade de 40 anos. Foi o tempo que o povo de Israel caminhou no deserto. Veja bem, 40 anos estive desgostado com esta geração. E diz, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Escute bem. A palavra de Deus, uma vez que sai da boca de Deus, nunca mais é anulada. Por todas as gerações. E onde essa palavra for lida, é somente uma lembrança daquilo que Deus um dia profetizou sobre uma geração. Pai, em nome de Jesus, queremos te ouvir. Fala conosco. Eis aqui o teu servo, teu Espírito Santo, traga iluminação do texto inspirado. Que a tua mensagem fique guardada em nossos corações. Em nome de Jesus. Irmãos, veja bem. O povo de Israel. A palavra aqui, primeiro momento, ela foi dirigida para um povo. Que povo foi esse? O povo de Israel. Quando nós éramos gentios, que não tinha nenhum compromisso com Deus, esta palavra não era para nós, porque gentio não tinha compromisso com Deus. Mas a partir do momento que nós nos aliançamos com o mesmo Deus de Israel, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, pela fé, tornamos também a Israel de Deus, o povo de Deus. Então nós somos hoje o povo de Deus. O povo que Deus escolheu, conforme diz no Salmo de número 100, Ele nos escolheu. E a Bíblia diz aqui que por 40 anos Deus ficou desgostoso com o povo.
40 anos Deus desgostou. É muito anos, né? 40 anos. Nós vamos ver algumas coisas que o povo fizeram que desagradou a Deus completamente. E nisso, que nós vamos ver as atitudes deles lá, e porque deixou Deus 40 anos desgostoso, nós vamos agora avaliarmos e ver se nós estamos fazendo alguma coisa também que pode estar deixando Deus de forma desgostoso para conosco. Então o povo, ele caminhava com Deus, ele era um povo vitorioso. Preste muita atenção em todas as palavras, palavra por palavra. Ele era um povo vitorioso, mas quando decidiram, olha só a palavra, decidiram. O que foi que eles decidiram? Em seu coração, a se afastar dos seus mandamentos, das suas leis, causaram desgosto ao seu Deus. E por conta das suas atitudes, e se afastaram de Deus, sofreram pelo deserto 40 anos. 40 anos. Eles tomaram a atitude de se afastar das leis de Deus. Irmãos, quando nós nos afastamos da lei de Deus, do ensino da palavra, é de Deus que está se afastando. Deus não chamou você para se aproximar do pastor. Deus chamou você para conviver com o pastor. Deus chamou você para se aproximar dele por meio do seu Espírito Santo, fazendo você sacerdote e sacerdotisa, ou seja, com livre acesso a Deus, mediante o nosso mediador, Jesus Cristo. Então você não precisa do pastor para entrar na presença de Deus, não precisa do pastor para falar com Deus. Vocês precisam do pastor para estar junto com o pastor amigo, ajudando você, mas para essa comunhão com Deus, para falar com Deus, vocês não precisam do pastor, porque vocês têm livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, aleluia, nosso amém. Senhor. Agora eu quero que vocês caminhem comigo. Louvado seja Deus. Hoje eu falarei sobre as consequências de se afastar de Deus ou desagradar a Deus, as consequências de se afastar das leis de Deus. E nós vamos caminhar aqui de acordo com o número que vai exatamente contar a história do povo de Israel e desse afastamento e algumas atitudes que este povo eles tomaram no decorrer do seu trajeto pelo deserto por 40 anos. Vamos lá. Número 14, versículo 2, olha a sua Bíblia aí. Deixaram de adorar e passaram a murmurar. Presta atenção, qual foi a primeira atitude do povo? Eles deixaram de adorar e começaram a murmurar. Eu espero que não tenha isso no seu coração. E todos os filhos de Israel, versículo 2, 14, 2, e todos, não está falando de uma pessoa, está falando de todos, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos neste deserto. Olha só, irmão, a gravidade da situação. O povo, eles começaram a murmurar do representante que Deus tinha mandado para ajudar eles. E começaram com a reclamação de Arão e de Moisés. E murmurar e a murmuração começou a chegar lá em cima do altar de Deus. E Deus olhava para o povo e cada vez ele ficava desgostoso. Eu mandei meu servo Moisés para ajudar eles. Eu mandei você fazer a partilha do Egito com Arão. E agora o que eles fazem? Eles estão reclamando de Deus, porque mandou o servo dele para lá. E ali no meio da murmuração, eles desejaram, olha que situação, eles desejaram morrer. Eles diziam: eu prefiro morrer. Misericórdia, diga misericórdia. Veja como o povo, e era o povo da promessa. Você vê que o ser humano é falho. O ser humano, mesmo sendo um filho da promessa, sendo cristão,
Nós somos um povo falho. A Bíblia diz que só Enoque que não errou, e por isso Deus levou para o céu vivo para não conhecer a morte. Não errou e Deus levou para o céu vivo, foi arrebatado vivo. Louvado seja Deus. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo, desejar morrer. Isso aqui, 14, parte 2. Então, às vezes, quando alguém está passando por prova, por lutas, está sendo moído, às vezes abre uma murmuração contra Deus e no seu coração deseja morrer, partir desse mundo, desgostoso por Deus, desgostoso com a vida que está vivendo. Eu prefiro morrer do que viver, não desejo a morte. Se você não está com Deus, porque você não sabe onde a sua alma vai sem Deus, é lugar muito triste, muito ruim de estar lá. Então não queira morrer sem Deus, não, queira estar com Deus. Terceiro, reclamaram da terra. Irmãos, versículo de número 3, olha aí, lê aí comigo. Porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha a murmuração do povo. Por que Deus nos trouxe a esta terra? Meus irmãos, Deus está trazendo essa palavra para nós, para você se lembrar de qual terra você saiu. Qual era a tua situação antes de você conhecer a Jesus? A mudança de lugar, a mudança de ambiente. Deus nos tirou de um determinado ambiente, um ambiente onde nós vivíamos pecado, lançado lá, ninguém dava nada por nós. Ele Deus nos tirou de uma terra de escravidão, uma terra onde nós éramos escravos do pecado, escravos dos vícios. E Deus nos tirou para uma terra onde Ele agora reina sobre nós, não mais o pecado, mas o próprio Cristo. Ele reina sobre nós, Ele é o nosso rei. Mas Ele estava o quê? Estava reclamando da terra. Ele estava reclamando do lugar onde Deus tinha colocado ele. Eu pergunto para você nessa noite: você tem reclamado de Deus pela igreja que você congrega? Esta terra que Deus escolheu você, trouxe para aqui para dentro, tirou você de lá de fora do mundão, trouxe para uma terra, para que você adorar a Deus, se aproximar de Deus, receber a orientação de Deus, para você ser um vencedor, uma vencedora. E você está feliz com a terra que você pisa? Você está feliz com a terra onde você sacrifica a Deus? Onde você apresenta a tua vida em forma de sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? Ou você, no fundo do seu coração, há um desejo de você se afastar da terra e retornar para a terra de onde saiu? No caso do povo de Israel, era a terra do Egito, a terra da escravidão, onde eles eram escravos. Diga assim: para lá nunca mais. Diga: para trás nunca mais. É para frente que se anda, meu irmão, minha irmã. É para frente, não olhe para trás, não. Olhe para frente, não tem nada mais atrás, não. A gente não perdeu mais nada. O que ficou, ficou. Nossa caminhada olhando para frente, firme para Jesus. Por isso que Deus, quando chama Josué, capítulo 1 de Josué, capítulo 7 a 9, Jesus disse: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Não te aparte a tua boca o livro desta lei, medita no livro dia e noite, pois eu farei que o bem dele prosperar. Aleluia. E quando ele assumiu no lugar de Moisés, ele não caiu no deserto, ele venceu o deserto e entrou lá na terra prometida. Aleluia. Porque ele seguiu as orientações de Deus. E nós, irmãos, precisamos seguir as orientações de Deus para que a gente avance e conquiste a terra que o seu Deus já nos prometeu. Amém. E nós vamos conquistar. No versículo 4, o povo, eles começaram com uma queixa, com uma murmuração. E a queixa deles, olha só, a Bíblia dá testemunho que Moisés era um homem de Deus. E olhando, mas para o povo, Moisés não era o que o povo queria. Moisés andava com Deus. Veja bem, quando nós deixamos de caminhar com Deus, não importa qual seja o líder, nós desejamos que ele desapareça da nossa frente, porque a gente não quer mais caminhar com Deus.
E foi isso que o povo fez. Olha só o versículo de número 4 que eles fizeram. Queria levantar um novo líder segundo os seus corações e passaram a rejeitar Moisés e Arão. Olha aí o versículo 4 que eles pensaram. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles queriam levantar alguém, expressar Moisés, o varão de Deus, levantar para ajudar eles. Eles queriam tirar Moisés e colocar uma pessoa que voltasse eles para o Egito, para a terra de escravidão. Que pensamento! Que pensamento! Levantar um novo líder para voltar para o Egito. Diga misericórdia. Diga para trás, não voltarei nunca mais. Profetiza aí, para trás, não voltarei nunca mais. É para frente que se anda. É para frente. Portanto, olha só, ponto 2. O que fazer diante desse quadro? O que é que nós devemos fazer diante do quadro como este? Um líder. Você é líder ministerial, você pode ser um líder de qualquer coisa que Deus pode colocar. O que você vai fazer diante de uma situação dessa, né? Nós erramos, irmão, quando a gente... Você não vai ver na história da Bíblia nenhum relato que Moisés foi obrigado tirar satisfação de ninguém por conta das queixas, das murmurações, das conversas, da hipocrisia dele. Moisés estava centrado em Deus. E a nossa falha é às vezes a gente tirar satisfação de pessoas. A gente tem que continuar com Deus e deixa as poucos falar. A gente não é maior do que Jesus. Jesus disse: o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se de mim falar, se de mim disser que tem Beelzebul, quanto mais você que eu servo. Então a gente precisa entender, aqueles que querem liderar, que vai ser alvo de crítica, vai ser alvo de falatório, e tem que resistir firme, calado, chorando, perdendo a Deus. É isso que Deus quer. Que a gente continue firme. Louvado seja Deus. Deixa falar as críticas. Mas às vezes nós, ao ouvir, às vezes não temos o equilíbrio. Ou até mesmo nos faltam os frutos do Espírito, que é a mansidão, a temperança, o domínio próprio. E aí quando acontece alguma coisa, quando ele não tem domínio próprio, quer resolver tudo na força do braço. Não é na força do braço. É por meio da oração e do jejum. Diga comigo. Não é na força da palavra. É com jejum e com oração. É Deus que faz, não nós. Então, o primeiro passo que fazer: se humilhar perante a face de Deus. É isso que nós devemos fazer. Se humilhar diante da face de Deus. Versículo número 5 está escrito: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. O que eles fizeram foi o quê? Cair de joelho, prostrado diante de Deus, diante de toda queixa e murmuração. Eles trabalharam diante de Deus. Foi tu que me botou aqui, Senhor. Eles dizendo: foi tu que me botou aqui, foi o Senhor, não foi nem eu que quis, foi tu que me tirou lá das montanhas. Eu estava lá com minha esposa lá, vivendo lá na montanha. Tu vai me dar, tira de lá, manda eu vir para o Egito, para eu tirar o teu povo do Egito, e agora eu estou passando por isso, resolve aí. Essa era a oração do crente. É assim que tem que ser a oração do líder: resolve. Não tem como resolver uma situação dessa. Irmão, ninguém tem como resolver uma situação dessa. Ninguém tem. Se um líder se levantar com uma multidão, ele se arrepende. Se uma pessoa se colocar no caminho de uma boiada de boi que vir para cá, ele vai ser esmagado. Ele tem que descer. A onda vem forte, desce. A onda passa, você sobe. A onda vem forte, você desce. A onda passa, você sobe. Agora vai bater de frente com a onda te pega e joga bem longe. Então a gente tem situações que nós temos que aprender a confiar em Deus e a esperar que é Deus quem resolve todas as coisas por nós, e não a gente querer resolver coisas que cabe a Deus resolver. O povo, ele pode, como ele aqui está escrito, pode rejeitar o líder enviado por Deus. Até Jesus foi rejeitado. O povo não quiser Jesus. Pilato tentou salvar e disse: olha, temos o costume da festa de soltar um prisioneiro, tentando soltar Jesus. Escolhe aí quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus. Eles gritaram: solta Barrabás, que simboliza a carne do mundo. E esse Jesus, eles disseram: crucifica ele, pela terra com a bacia, lava as mãos, diz: o sangue desse inocente recaia sobre vós. Eles que caia sobre nós. Hoje o povo sofrendo até hoje. Até hoje sofrendo.
Porque o sangue de Jesus, eles pediram para recair sobre ele, então recai sobre ele, a geração dele, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Por todas as gerações o sangue vai correr, porque eles pediram que o sangue do inocente fosse sobre ele, então são culpados. É uma questão para Deus resolver. Segundo, o que fazer é se posicionar e não se afastar do meio do povo e da presença de Deus. Preste atenção. Tem gente que foge da luta. Olha só, Deus está dizendo, olha, no meio do alvoroço, você deve se posicionar. Ficar no meio. Não é fugindo que tem Jonas que se resolve as coisas. Irmão, ninguém resolve nada fugindo. Ninguém resolve nada fugindo. Tem situação em frente e resolve ponto final. Jonas queria resolver uma situação fugindo. Deus disse, vai para Nínive. Ele disse assim, rapaz, eu não gosto daquele povo. Dentro do coração dele, sabia que aquele povo era ruim, ia ter matado o povo dele. Eu não vou lá, não quero vir no meio daquele povo. Mas Deus te ordenou, você vai. Eu sou o seu Deus. Estou dizendo para você, vai, pregue na cidade. E Jonas disse, eu não vou. Aí Deus falou, não vai não. Ele pega um navio para fugir para outro lugar. Ele fugir da presença de Deus. Eu disse, pode ir. Você não quer não, né? Tá bom. Olha, tem muita gente que foge dos bancos. Sabe o que é que muitos fogem do banco da igreja aqui? Achando que a igreja aqui, que o pastor prega muito, fala demais e tal, e vai procurar palavras doces lá fora em outros lugares. Ele vai, Deus deixa ele, vai, deixa ele. Deixa comigo. Lá adiante Deus vai pegar ele, como pegou Jonas, e vai tratar. Aí ele vai dizer que tem uma igreja presta. Tem um outro vai dizer que Deus não presta também. Porque que Deus trata, Deus trata. Não importa para onde a gente vá. Não importa se suba aos céus, se desce as profundezas da terra, ou se no fundo do mar. Deus, ele chega para tratar. E Deus dá o tempo. Deus deu o tempo para Jonas. Jonas disse, não, vou, peguei o navio. Aí lá vai Jonas. Olha o que Jonas fez. Todo mundo lá em cima, ele desceu para o porão, se escondeu lá, ficou escondido. Tem muita gente no porão. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quem está no porão dormindo, o vento vai bater, vai balançar e do porão vai ter que sair. Tem gente que está no porão, daquele sono, e não faz nada para Deus, como está acabando lá no porão, dormindo. Deus vai arrancar você do porão. E Deus começou a soprar os ventos no mar, e o mar começou a levantar as ondas, e as ondas começaram a levantar, e aquele navio começou agora, ó, e aí aquele povo disse, agora pronto, eu vou morrer todo mundo aqui. Por que o mar ficou tão revolto de uma hora para outra? E começaram a indagar entre si, e eles tinham a sua crença, sua religião, e eles tinham o costume de jogar a sorte para ver quem era o causador do dano, e pegaram ali, quando jogou a sorte, caiu sobre Jonas. Aí ele se dirigiu para ele assim, quem é você? Eu sou hebreu, sirvo ao Deus vivo, e aí vai contar tudo. Ele disse, mas por conta de você, que vai todo morrer. Aí ele teve a dignidade, olha, o senhor de dignidade. Ele diz, olha, eu estou fazendo tudo isso porque a culpa é minha. Irmão, uma pessoa numa embarcação errada, fugindo de Deus, vai colocar todo mundo em perigo, seja lá onde estiver. Onde chegar, vai botar as pessoas em perigo. E eu vou dizer aqui claramente para que você entenda, uma pessoa que sai de uma igreja ressentido, cheio de ressentimento, onde chega, abre a boca e fala, onde chega, abre a boca e fala, ou seja, vai levando uma doença e vai passando, onde chega, leva a morte, onde chega, leva a morte, não tem palavra de vida, só morte. É a igreja que não presta, é o pastor, é isso, é aquilo outro, gerando morte na vida de quem ouve. E Deus nos chamou para levar a palavra de vida e não a palavra de morte. Então uma pessoa dessa, como vai louvar a Deus, agradar a Deus, vivendo desta forma? Então a cura é aqui dentro, não é aqui, louvar a Deus, é onde Deus nos chamou. E aqui, eles se colocaram no meio, versículo 45, agora eu quero que os irmãos abrem aí, no versículo 45, louvar a Deus, para você entender aqui uma coisa aqui. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram e derrotando-os até Orma. Esse
Escuta, meus queridos e queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor. A queixa, a murmuração, abre portas para o inimigo agir, operar, abre acesso, abre os portais do inferno. E aí, os inimigos de Israel estavam esperando somente a oportunidade que eles deram. Quando eles se afastaram da lei de Deus, não quiseram mais caminhar com Deus, não quiseram mais ter comigo com o seu líder, e abriram as queixas. Então os inimigos observaram e disseram: agora é o momento de nós atacarmos. E eles foram atacados pelos amalequitas, pelos cananeus que habitavam na montanha, e eles foram feridos pelos seus inimigos, porque eles deixaram de estar debaixo das asas do nosso Deus, do acolhimento. Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra das suas asas, vai ter descanso. Eles fugiram de debaixo das asas do Todo-Poderoso, se colocaram à luz do sol, do deserto, e abriram os portais para que os seus inimigos o atacassem, o ferissem e o matassem. Não abre a porta para o inimigo. Irmão, não dê brecha. Fecha as brechas. Louvado seja Deus, ouve a palavra do nosso Deus. Fecha as brechas. O povo foi derrotado pelos seus inimigos, porque eles tomaram os caminhos que não deveriam tomar. Não se demorize com os gritos do povo desta terra. Não seja rebelde contra o Senhor, porque Deus é conosco. Não temais. Diante do caos, a ordem de Deus é essa: não se atemorize. Creia, louvado seja Deus, porque Deus está no seu lado. Isso está no versículo 14, verso 9. Está escrito assim: louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Olha aí o que está escrito: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Tão somente não sejais rebeldes. Essa é a ordem de Deus. A gente precisa ser submisso a Deus. A gente precisa ser submisso às leis de Deus, à palavra do Senhor. E quando nós nos submetemos a Deus, Ele cumpre em nós as suas promessas de dar livramento, de abençoar, de cuidar, de livrar das más enfermidades, dos ataques dos demônios, das pessoas ruins desta terra. Então Ele se encarrega de dar o livramento para os seus. Mas se a gente se afasta da lei dele, da palavra dele, e a gente quer andar segundo o desejo do nosso coração e não mais segundo o conselho de Deus, aí então, minha irmã, é o que a palavra está dizendo. Vamos tomar cuidado. Tenha amor à sua vida. Ame a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o segundo semelhante é este: ame o teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa se amar. E quem se ama não sai debaixo da proteção divina. Não sai. Continua lá. Obediente, submisso, aceitando o que Deus faz. O povo não estava aceitando o que Deus estava fazendo, e por isso o líder foi o alvo dos seus ataques. Talvez a gente tenha cometido esse erro de não se submeter a Deus e o líder ser alvo dos nossos ataques. Toma cuidado, porque Deus está vendo todas as coisas. E esta palavra Ele traz para nos alertar que Ele continua sendo o mesmo Deus, que Ele, sendo o Deus de Israel, permitiu que eles fossem atacados pelos seus inimigos. Quanto mais a nós, os gentios, somos enxertos. Toma cuidado. Concluindo, se nós se esquecermos de Deus e tomarmos o mesmo caminho do povo de Israel, essas serão as consequências que nós enfrentaremos no nosso dia a dia, nossos dias de peregrinação da terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Amém? Glória a Jesus. Agora nós vamos celebrar